Se a obra de alguém permanecer sobre o que ele construiu, ele receberá uma recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perdas, mas ele mesmo será salvo, assim como pelo fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Mas o templo de Deus é santo. Qual templo vocês são? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tenha amor, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profecia, e entenda todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que eu tenha toda a fé, que eu poderia remover montanhas, e eu não tivesse amor, eu não seria nada. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, isso não me aproveitaria em nada. O amor tudo sofre e é bondoso. O amor não é invejoso. O amor não carece de si mesmo, não se ensoberbece, não se porta indevidamente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não pensa no mal, não se alegra na iniquidade, mas se alegra com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em tudo, espera em tudo, permanece em tudo. O amor nunca falha. Mas se houver profecias, elas falharão. Se houver línguas, elas cessarão. Se houver conhecimento, ele desaparecerá. Pois conhecemos em parte, e nós profetizamos em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é a parte será aniquilado. Quando eu era criança, eu falava como criança, entendia como uma criança, eu brigava como uma criança. Mas quando me tornei homem, deixei de lado todas as coisas de criança. Pois agora vemos através de um espelho, mas então, face a face, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E agora permanece a fé, a esperança, o amor, estes três. Mas o maior deles é o amor. Leia.
Agora pedimos a vocês, irmãos, que pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e por nossa reunião com Ele, que não se deixem abalar ou nem alarmar tão facilmente, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, supostamente enviada por nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Que nenhum homem vos engane, de forma alguma, pois esse dia não chegará, sem que venha primeiro a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Se somente nesta vida temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morreram, assim mesmo em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um em sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Deus Pai, quando Ele tiver colocado abaixo todo o governo e toda autoridade e poder, pois Ele deve reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E contemple, tudo se fez novo. E Deus fez tudo novo, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, para o qual Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não atribuindo a Ele suas transgressões, e nos comprometeu com sua palavra de reconciliação. Agora então, somos embaixadores de Cristo, como se Deus implorasse por nós. Oramos para que, em Cristo Jesus, sejais reconciliados com Deus, porque Ele se fez pecado por todos nós. Aquele que não conheceu o pecado, para que fossemos feitos a justiça de Deus. Em Cristo Jesus, escreva isto, pois embora eu tenha feito você sofrer com uma carta, eu não me arrependo, embora de certa forma me arrependa, pois percebo que a mesma epístola fez você se entristecer.
ainda que fosse por um tempo. Agora, eu me alegro. Não me alegro porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Porque fostes contristados segundo Deus, para que não recebeis dano por nós em nada. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza que vem segundo o mundo opera para a morte. Agora, enquanto Paulo esperou por eles em Atenas, seu espírito foi agitado nele quando ele viu a cidade totalmente dada à idolatria. Portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus e com as pessoas devotas, e no mercado diariamente eles o encontravam. Então certos filósofos, epicureus e estoicos o encontraram. E alguns disseram: "O que este baboseiro dirá?" E outros: "Ele parece ser um procurador de outros deuses estranhos." Porque ele pregava para eles Jesus e a ressurreição. Para sabermos que essa nova doutrina, da qual você fala, ela traz algumas coisas estranhas aos nossos ouvidos. E queremos saber o que essas coisas significam. Para todos os atenienses e estrangeiros que estavam lá, passaram todo o seu tempo ali, buscando conhecer ou ouvir alguma novidade do que ele ensinava. Vós, homens de Atenas, eu percebo que em todas as coisas sois muito supersticiosos, pois ao passar e contemplar as vossas devoções, encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido, a quem vós, pois, adorais sem conhecimento. Ele, declaro eu a vós, Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é adorado pelas mãos dos homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a vida e a respiração e todas as coisas, e fez de um só sangue todas as nações, para habitarem sobre toda a face da terra, e determinou os tempos já antes designados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se alegremente o pudessem temer e encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também os seus próprios poetas disseram, pois também somos a sua descendência. Pois então, tanto quanto nós somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade de Deus é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida pela arte ou imaginação do homem. E os tempos desta ignorância Deus não levou em conta, mas agora ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam, porque ele designou o dia no qual ele julgará o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou, por qual deu a certeza a todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. Nós o ouviremos novamente sobre este assunto. Então Paulo saiu de diante deles, embora algumas pessoas o procuraram e acreditaram.
Entre eles estavam Dionísio o Areópago e uma mulher chamada Damaros, e outros com eles. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, éreis gentios na carne, chamados incircuncisos pelos homens, o que é chamado a circuncisão na carne, feita por mãos. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estrangeiros e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis antes longe, pelo sangue de Jesus, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Ambos os povos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio, havendo destruído na sua carne a inimizade, a saber, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliando ambos em Deus, em um só corpo, pela cruz, matando com ela a inimizade, e vindo ele pregou a paz a vós que estáveis longe e para aqueles que não eram, porque através dele ambos temos acesso em um só Espírito ao Pai. Agora, pois já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Jesus Cristo, Ele mesmo, sendo a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce como um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, para a habitação de Deus através do Espírito. Eu, portanto, o prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos por conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e age através de todos, e está em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a sua vontade, à medida do dom de Cristo. Por isso ele diz que quando ele ascendeu ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, o que é isso senão aquele que também desceu primeiro às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também ascendeu muito acima de todos os céus, para que ele pudesse preencher todas as coisas. E ele deu alguns apóstolos, e alguns profetas, e alguns evangelistas, e alguns pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até o estado do homem perfeito,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela leviandade dos homens e pela astúcia com que eles mentem e induzem ao erro. Mas falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora, fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem, pois através dela os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que se veem não foram feitas de coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de que era justo, testificando os seus dons. E por isso, ele, depois de morto, ainda fala: mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Muito bom. Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, movido pelo temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, que condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é pela fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber aonde ia. Pela fé também a própria Sara recebeu força para conceber uma semente e ficou grávida de uma criança quando ela já tinha passado da idade, porque ela o julgou fiel do que havia prometido. Portanto, sua descendência surgiu ali de um, e dele vieram tantos como as estrelas do céu e como os grãos de areia que estão na praia. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas tendo-as visto de longe e crido nelas, e as abraçado, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pois os que tais coisas dizem, declaram claramente que buscam uma pátria, mas agora eles desejam uma pátria melhor, que é celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois Ele preparou para eles uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque. E aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu filho unigênito, do qual foi dito que em Isaque será chamada a sua descendência.
contando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, onde também o recebeu em figura. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque eles viram que ele era uma criança adequada e eles temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, quando chegou à idade adulta, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado, estimando o opróbrio de Deus e de Cristo, pois ele tinha em vista a recompensa da recompensa. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de serem cercados por cerca de 7 dias. E o que mais direi? As mulheres receberam os seus mortos, ressuscitados à vida novamente. E outros foram torturados, não aceitando a libertação, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros passaram por provas de escárnios e açoites, e também em cadeias e prisões. E todos estes, tendo alcançado um bom relacionamento pela fé, não alcançaram a promessa. Deus, tendo providenciado algo muito melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aonde for, meu amado irmão, que todos os homens sejam rápidos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irar. Porque na ira humana não opera a justiça de Deus. Portanto, separem-se de toda a sujeira e da superficialidade da imoralidade. Receba com mansidão a palavra de exortação, que é capaz de salvar as suas almas. Mas sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Porque se alguém ouvir a palavra e não praticá-la, esse é como uma pessoa que olha seu rosto natural no espelho. Porque está olhando a si mesmo. E que seguiu o seu caminho. E a seguir se esqueceu do tipo de homem que ele era. Mas quem procura a perfeita lei da liberdade e continua nela, ele não sendo um ouvinte esquecido, mas um praticante da palavra, essa pessoa será abençoada em suas ações. Se algum homem entre vocês parece ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu próprio coração. A religião dessa pessoa é vã. A religião pura e não contaminada diante de Deus o Pai é esta: visite os órfãos e as viúvas em seus sofrimentos, e permaneça sem mancha deste mundo.
Meus irmãos, não desejem muito ser mestres, sabendo que vamos receber maior juízo. Porque ofendemos a muitos em muitas coisas. Se alguém não erra em palavras, o mesmo é uma pessoa perfeita e capaz também de controlar o corpo todo. Vejam, colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam. E nós controlamos todo o seu corpo. Vejam também os navios. Embora eles sejam tão bons e são impulsionados por ventos fortes, ainda assim são conduzidos por um pequeno leme, movendo-se para a direção que aponta. Assim, a língua é um pequeno órgão e se vangloria de grandes coisas. Vejam, quão grande destruição um pequeno fogo pode causar. E a língua é um fogo num mundo de iniquidade. Então a língua entre todos os membros é aquele que contamina todo o corpo e incendeia o corpo. A maldição da natureza humana, que é incendiada pelo inferno. Pois todos os tipos de animais, e de pássaros e de serpentes, e as coisas do mar são domadas. E foram domadas pela humanidade. Mas a língua, homem nenhum pode domar. Este é um mal incontrolado, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos a Deus, o Pai. E com a língua amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Meus irmãos, essas coisas não devem ser assim. Tenha bom ânimo, Paulo, porque como você testemunhou sobre mim em Jerusalém, você também deve ser minha testemunha em Roma. Saibam também disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens amarão a si mesmos, cobiçosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, sem santidade, sem afeto natural, inimigos da verdade, caluniadores, incontinentes,
sem temor, desprezadores daqueles que são bons, traidores, inebriados, orgulhosos, amantes dos prazeres, mais do que amantes de Deus, tendo forma de piedade, mas negando seu poder. Destes permaneçam longe. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne ou o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecei firmes. Estai, pois, firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Acima de tudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a súplica no Espírito, e vigiando até que toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu te conjuro, portanto, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos em sua vinda e em seu reino. Pregue a palavra, insta a tempo, fora de tempo, repreende, exalta, exorta, com toda longanimidade, sofrimento e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, tornando-se as fábulas. Mas vigie em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, dê plena prova do teu ministério, pois agora estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida é chegado. Lutei o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada como uma coroa de justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.